Há uma lição que nenhum de nós recorda ter aprendido, e ainda assim todos carregamos: a arte silenciosa de merecer amor. Não houve aula, não houve manual, houve apenas olhares, gestos, suspiros. E de alguma forma, a criança dentro de você compreendeu que o afeto não era uma fonte natural, mas uma moeda de troca. Talvez tenha sido o olhar severo do pai quando você se atreveu a discordar, ou o silêncio da mãe quando fez algo que ela desaprovava. Esses momentos não pareciam grandes na época, mas eram. Eram tijolos invisíveis na construção da ideia mais limitante da vida humana. Para ser amado, preciso agradar. E foi ali, nas entrelinhas da infância, que o agradador nasceu, não como virtude, mas como escudo. Porque uma criança depende dos pais como o corpo depende do ar. Quando o amor parece ameaçado, o medo se torna guia. Você aprende a observar antes de agir, a medir antes de falar, a esconder antes de sentir. E o corpo inteiro vira antena. Capta o humor do outro, analisa o tom de voz, decifra expressões. A mente infantil se torna um radar emocional, um sistema de sobrevivência. O problema é que esse sistema não desliga quando crescemos. Ele continua funcionando mesmo quando o perigo já passou. Você entra na vida adulta ainda buscando a mesma coisa, a segurança que vem da aprovação. E assim começa o teatro invisível do agradador. Ele sorri quando está cansado, diz claro, quando quer dizer não. Se desculpa até por existir. Finge calma quando o coração pulsa como tambor. Acha que está sendo gentil, mas está apenas evitando o medo de perder amor. A sociedade, claro, recompensa isso. Ser agradável é virtude. Ser fácil de lidar é elogio. Mas ninguém vê o preço pago por essa imagem. Por trás do rosto sereno, há uma alma exaurida, sufocada por anos de autoabandono. O agradador não descansa porque o amor condicional é uma dívida sem quitação. Ele acredita que, se um dia parar de se esforçar, será esquecido. E vive nesse ciclo de ansiedade, sempre disponível, sempre pronto, sempre gentil, porque confunde tranquilidade alheia com segurança própria. Mas não há paz em viver assim. Há apenas um tipo refinado de medo. O medo de desagradar, o medo do silêncio, o medo do próprio eu. Quando a vida inteira se resume a evitar desaprovação, a alma se torna pequena. Você se encolhe diante da própria verdade, se adapta aos moldes do mundo, se torna o reflexo do que os outros precisam. E um dia, quando finalmente tenta se lembrar de quem é, só encontra fragmentos, pedaços de si, espalhados em décadas de concessões. Há um instante inevitável em que o corpo, cansado de se curvar, começa a protestar. O protesto vem em forma de exaustão, de ansiedade difusa, de sensação de vazio mesmo rodeado de pessoas. É o grito do ser autêntico pedindo para voltar, porque a alma não suporta viver muito tempo em silêncio. Você percebe que passou anos sendo o mediador das emoções dos outros, o curador das dores alheias, o responsável pela harmonia coletiva. Mas quem cuida de você? Quem percebe quando é você quem precisa de consolo? Quem te pergunta o que você quer, sem esperar a resposta certa? Essas perguntas doem porque revelam a solidão do agradador. Uma solidão cercada de aplausos. Todos te adoram, mas poucos te conhecem. Todos te procuram, mas ninguém te vê. E é nesse ponto que a primeira rachadura aparece. Um pequeno lampejo de consciência. E se eu não precisasse mais agradar? O pensamento é assustador. Seu corpo reage como se estivesse cometendo um crime. O coração dispara, a culpa sussurra. Você está sendo egoísta. Mas é apenas o antigo condicionamento tentando sobreviver. O agradador foi treinado para confundir amor com obediência. Foi ensinado que sinceridade é grosseria, que limites são ingratidão, que dizer não é desrespeito. E por isso, ao tentar ser livre, ele sente culpa. A culpa de existir por conta própria. A cura começa quando você percebe que essa culpa não é sua. Ela é herdada. É o eco emocional de pais que também aprenderam que o amor se conquista através do sacrifício.
Eles também foram crianças assustadas tentando ser boas o bastante para não perder o afeto. E sem saber, ensinaram o mesmo a você. Entender isso não é culpar, é compreender. E compreender é o início da liberdade, porque a liberdade verdadeira não vem de confrontar o passado, mas de libertar-se da crença que ele deixou. A ideia de que você precisa ser outro para ser amado. Quando você começa a questionar isso, algo muda de forma sutil e poderosa. As palavras saem com mais verdade. As decisões ganham peso próprio. Os nãos deixam de ser armas e viram fronteiras de respeito. E pela primeira vez, o silêncio não é punição, é repouso. O mundo, claro, reagirá. Alguns se afastarão, outros se irritarão. Mas o afastamento não é rejeição, é espaço sendo devolvido. O agradador está acostumado a ocupar lugares que não lhe pertencem, a sustentar relacionamentos desequilibrados, a suportar o que deveria recusar. Quando ele para, os desequilíbrios aparecem. E é aí que o medo tenta voltar. Você vai acabar sozinho. Mas o que o agradador chama de solidão é, na verdade, o primeiro sabor da autenticidade. É o silêncio fértil antes do renascimento. Alan Watts dizia que nada é mais libertador do que perceber que o amor verdadeiro é impossível enquanto estivermos disfarçados. Porque enquanto nos vestimos de agrado, não somos amados, somos tolerados. E ser tolerado é a forma mais disfarçada de rejeição. Portanto, o primeiro passo para a cura é simples, mas profundo. Permita-se desagradar. Desagradar é o início da honestidade. E honestidade é o solo onde cresce a paz genuína. Aquela que não depende de ninguém sorrir, de ninguém aprovar, de ninguém ficar. No começo será estranho. Você sentirá o corpo reagir, o velho medo pulsar. Mas com o tempo, cada ato de verdade será uma reprogramação do seu sistema nervoso. Você começará a entender que não há perigo em ser real. O agradador era um papel necessário. Ele salvou você quando pequeno. Mas agora, adulto, você pode agradecer e deixá-lo partir. Pode olhar para o espelho e dizer: eu não preciso mais mentir para ser amado. E nesse instante, algo muda no olhar. A rigidez dá lugar à ternura. A voz volta a ter timbre. O coração, espaço. Porque a vida nunca quis sua perfeição. Quis sua presença. O universo não pede que você seja fácil. Pede que você seja inteiro. E quando você finalmente entende isso, o agradador morre em paz. Ele cumpriu seu papel. Mas agora é o ser autêntico quem assume o lugar, respirando o ar novo da liberdade interior. O agradador não desaparece com a idade. Ele apenas muda de roupa. Na infância, seu disfarce era obediência. Na juventude, virou simpatia. Na vida adulta, toma a forma de responsabilidade. Mas por baixo de todas essas máscaras, há o mesmo medo primordial, o de ser abandonado por ser quem se é. Você entra em relacionamentos acreditando que amor é manutenção constante do conforto alheio. Acha que cuidar do outro é silenciar suas próprias necessidades. E chama isso de maturidade. Mas é apenas a infância repetida com vocabulário adulto. O agradador é mestre em romantizar sua prisão. Diz a si mesmo que gosta de ajudar, que tem paciência, que não se importa de ceder. Mas no fundo há um cálculo secreto. Se eu for bom o bastante, não serei deixado. Essa é a lógica invisível que governa a vida de quem foi condicionado a agradar. O amor vira tarefa, o trabalho vira penitência, a amizade vira desempenho. Você começa a medir cada gesto, cada palavra, cada silêncio, temendo o momento em que alguém se decepcionará. E, ironicamente, quanto mais tenta ser perfeito, mais distante fica de ser amado. Porque o amor verdadeiro não nasce da perfeição, e sim da vulnerabilidade. Mas o agradador teme a vulnerabilidade como teme o fogo. Ele aprendeu que mostrar-se é perigoso. Então, nos relacionamentos, ele se adapta. Se o outro gosta de paz, ele se torna calmo. Se o outro gosta de intensidade, ele finge paixão. Se o outro é frio, ele se torna ainda mais caloroso, tentando derreter o gelo com dedicação. E assim vai perdendo o contorno.
dissolvendo-se nas expectativas alheias. No trabalho, o padrão se repete. O agradador é o funcionário modelo, pontual, produtivo, solícito. Nunca diz não, mesmo quando o corpo pede descanso. Acumula funções, salva projetos, carrega equipes inteiras nas costas. E quando finalmente desaba, sente culpa. Culpa por não ter conseguido sustentar o mundo. Ele confunde exaustão com mérito, confunde autoabandono com ética. Mas o corpo não mente. As dores crônicas, a ansiedade constante, a insônia disfarçada de mente criativa. Tudo isso é o sistema nervoso tentando lembrar ao agradador que viver assim não é viver, é sobreviver em câmera lenta. O mais triste é que quanto mais ele se doa, menos as pessoas o enxergam. O que deveria gerar gratidão gera hábito. Os outros se acostumam com seu sim e param de percebê-lo como escolha. De repente, ajudar não é mais virtude, é obrigação. E quando um dia ele finalmente se nega, o mundo o acusa. Você mudou. Está egoísta. Não era assim. E de fato ele mudou. Mas o que o mundo chama de egoísmo, a alma chama de nascimento. Esse é o momento mais delicado da cura, quando você começa a se escolher e os outros interpretam como traição. É aqui que muitos voltam atrás, porque a culpa é antiga, herdada, familiar. O agradador volta ao velho papel não por fraqueza, mas por saudade da ilusão de segurança. A sensação de agradar é reconfortante porque parece amor, e o corpo ainda não aprendeu a diferença. Mas é preciso suportar essa travessia, porque a liberdade não chega vestida de paz, ela chega vestida de desconforto. O primeiro não que você diz ecoa como um trovão dentro do peito. A primeira vez que expressa raiva ou tristeza, o medo antigo desperta. Vão me abandonar. Mas ninguém o abandona. Apenas se revela quem nunca o amou de verdade. A cura do agradador é, antes de tudo, um processo de reeducação do corpo. A mente pode entender a teoria, mas o sistema nervoso ainda age como uma criança em perigo. Por isso, cada pequeno ato de autenticidade é também um exercício fisiológico. Quando você diz não e o mundo não desaba, o corpo aprende. Quando alguém se irrita e você permanece firme, o corpo registra: estou seguro. Quando você chora sem se desculpar, o corpo compreende: posso sentir e ainda assim ser amado. Esse é o verdadeiro treinamento espiritual. Reprogramar o corpo para reconhecer que a segurança vem da verdade, não da submissão. Alan Watts dizia que a liberdade não é conquista, mas lembrança. E é exatamente isso. O agradador não precisa se tornar algo novo, apenas recordar quem era antes do medo. Você começa a notar que o amor, quando é real, não exige performance. O amor verdadeiro acolhe imperfeições. Ele não quer o seu sorriso forçado, quer o seu rosto inteiro, mesmo quando cansado. Quer o som da sua voz, mesmo quando trêmula. Quer a sua presença, não a sua utilidade. E então, pouco a pouco, você percebe que a sua sensibilidade, aquela mesma que usou para prever o humor dos outros, pode servir a um propósito diferente. Ela deixa de ser vigilância e se torna empatia verdadeira. Deixa de ser medo e se torna compaixão. Deixa de ser ferramenta de controle e se torna canal de conexão. O agradador curado continua gentil, mas agora sua gentileza tem raízes. Ele ajuda porque quer, não porque teme. Ele ouve porque ama, não porque precisa ser amado. Ele se doa sem se dissolver. E o mundo começa a reagir de outra forma. Os relacionamentos se tornam mais profundos, ainda que menos numerosos. Algumas pessoas se afastam, as que só amavam a conveniência, mas as que ficam, ficam por inteiro. A autenticidade filtra, e o que sobra, embora menor, é mais verdadeiro. No meio desse processo, você descobre algo que parece simples, mas muda tudo. A paz não vem de evitar conflitos, mas de parar de evitar a si mesmo. A pessoa que passa a vida tentando não incomodar é como um rio que tenta não fazer ondas. Mas a água nasceu para se mover.
E quando ela finalmente se permite fluir, a paisagem muda. Você começa a perceber o poder do silêncio não como punição, mas como espaço sagrado. O silêncio onde você escuta sua própria voz. Uma voz que, talvez, tenha sido abafada desde a infância. No início, essa voz é tímida, hesitante, quase estranha. Mas com o tempo ela cresce, torna-se firme, profunda, incontornável. É a voz do ser autêntico, aquele que ficou escondido sob camadas de boas maneiras. Aos poucos, o mundo interno se reorganiza. A culpa se dissolve em compreensão. A necessidade de agradar se transforma em desejo de compartilhar. Você deixa de buscar aceitação e começa a oferecer presença. E então surge a verdadeira compaixão, aquela que não exige reciprocidade, porque quem aprendeu a se escolher, compreende que os outros também precisam se escolher. E, paradoxalmente, é essa liberdade que aproxima. Quando você se permite ser inteiro, dá permissão para que os outros também sejam. Os relacionamentos baseados em autenticidade não são sempre fáceis, mas são vivos. Haverá discordâncias, silêncios, distâncias, e tudo bem. Porque o amor real não depende de harmonia constante, mas de verdade constante. O agradador, enfim, começa a desaparecer não por negação, mas por dissolução natural. Ele cumpriu sua função, mas agora há maturidade. Agora há consciência. Agora há amor que não precisa de performance. E nessa transição silenciosa, o ser humano finalmente respira. O ar entra leve, o corpo relaxa, o coração desacelera, e você percebe, com um espanto sereno, que o que sempre buscou fora estava o tempo todo dentro. A paz que o agradador perseguia nos olhos dos outros estava esperando no espelho. A segurança que buscava em promessas estava escondida na própria presença. E o amor que tentava conquistar estava ali, adormecido, pronto para ser lembrado. Há um momento na jornada em que o agradador finalmente se vê nu, sem máscara, sem papel, sem a identidade que o mundo sempre aplaudiu. É um instante silencioso e assustador. Depois de uma vida inteira moldando-se para ser aceito, ele percebe que não sabe mais quem é. E paradoxalmente é nesse vazio que a verdade começa a nascer. A mente tenta se agarrar a velhos papéis. Quem sou eu se não estou agradando ninguém? Quem sou eu se não sou útil, simpático, compreensivo? Mas o ser não responde com palavras, responde com presença. No lugar do medo, vem um tipo diferente de silêncio. Não o silêncio da repressão, mas o da origem. É o silêncio de quem está voltando a casa depois de uma longa viagem. Durante anos, você se confundiu com o personagem que criou para sobreviver. O agradador era eficiente. Ele te protegia, mantinha o amor por perto, evitava o caos. Mas agora você o observa com compaixão. Não o rejeita, não o culpa, nem apenas o entende. Ele era a criança tentando decifrar o mistério do amor. Essa compreensão é o primeiro passo da cura. Não se trata de destruir o agradador, mas de integrá-lo. Dizer a ele: obrigado por me manter vivo, mas agora posso cuidar de nós de outra forma. Quando você faz isso, algo muda na atmosfera interna. A rigidez se desfaz. A necessidade de justificar-se diminui. Você começa a perceber que a autenticidade não é uma atitude. É um estado de descanso. Ser autêntico não é ser rebelde nem corajoso. É apenas não estar cansado de fingir. É poder respirar sem pedir permissão. Mas o mundo não está acostumado com pessoas inteiras. Ele prefere as que se encaixam, as que suavizam suas bordas para não causar incômodo. Por isso, viver de forma autêntica é, inevitavelmente, um ato de desobediência espiritual. Você aprenderá a dizer não sem raiva e sim, sem medo. Aprenderá que o amor verdadeiro suporta limites. Aprenderá que a rejeição dos outros não é o fim, mas a seleção natural das relações. Nos primeiros tempos, haverá solidão. O agradador alimentava laços baseados na conveniência. Quando ele se vai, muitos desses laços se desfazem. Mas essa solidão não é castigo. É o espaço onde o novo começa a brotar. É nesse intervalo que você reencontra o seu centro.
Você se senta em silêncio e percebe algo quase esquecido. Existe vida dentro de você. Uma vida que respira sem precisar agradar ninguém. Uma vida que sente prazer em existir, mesmo quando não é observada. É curioso perceber como a paz verdadeira é simples. Ela não exige que você resolva nada, apenas que pare de resistir. O agradador vivia em guerra constante, tentando antecipar críticas, prever rejeições, sustentar aparências. Mas a alma não quer controle, ela quer fluidez, ela quer espaço para ser. Com o tempo, a energia que antes era gasta em ansiedade se transforma em presença. Você começa a caminhar mais devagar, a ouvir mais fundo, a perceber que o mundo não é um tribunal, mas um espelho. Tudo o que você encontra fora é apenas reflexo do que finalmente aprendeu a reconhecer dentro. E então vem o segundo estágio da reconstrução: redefinir o amor. Durante toda a vida, você acreditou que amor era sinônimo de conforto. Mas o amor verdadeiro não é sempre confortável. Ele é verdadeiro. E a verdade às vezes confronta, exige, expõe. Ela destrói o que é falso, mas só para que o autêntico possa florescer. Amar alguém, portanto, não é submeter-se, é permitir-se existir ao lado. É poder ser inteiro sem medo de afastar. É poder discordar sem perder o vínculo. É poder dizer não e ainda sentir-se digno de amor. O agradador confundia paz com ausência de conflito, mas a verdadeira paz é a capacidade de permanecer presente mesmo no meio do conflito. É saber que o desconforto do momento não é o fim do amor, é apenas o movimento da vida pedindo espaço. À medida que você amadurece espiritualmente, descobre que o amor é um campo energético e não uma barganha emocional. Não é eu te agrado e você me ama. É eu existo por inteiro e te permito existir também. Essa é a forma mais pura de amor, a que liberta ao invés de prender. Nos relacionamentos, isso muda tudo. Você deixa de buscar aprovação e passa a buscar conexão. Deixa de tentar ser o ideal e passa a ser o real. E nesse processo, o outro também se transforma, porque a autenticidade é contagiosa. Quando alguém se permite ser verdadeiro, abre espaço para que o outro também seja. Aos poucos, o que antes era medo se torna força. Você descobre que o desconforto que sentia ao colocar limites era, na verdade, o nascimento da autoconfiança. Descobre que o silêncio após o não é mais leve do que o peso de um sim que te fere. Descobre que ser fiel a si mesmo é o ato mais amoroso que pode oferecer ao mundo, porque o mundo não precisa de mais pessoas agradáveis, precisa de pessoas verdadeiras. Agradáveis mantêm a superfície calma, verdadeiras mudam as marés. Você começa a perceber que há uma beleza imensa em decepcionar as expectativas certas, aquelas que te mantinham preso. Ao quebrar essas correntes, você não se torna frio, torna-se livre. E liberdade, para quem viveu em cativeiro emocional, é um sabor quase divino. Mas há algo ainda mais profundo: a reconciliação com o próprio passado. A criança que aprendeu a agradar ainda vive dentro de você. Ela não precisa ser negada, precisa ser acolhida. Cada vez que você se escolhe, é como se dissesse a ela: agora eu te protejo. E essa frase cura décadas de medo. Com o tempo, você começa a entender o papel da dor. Ela foi o sinal que te chamou de volta. Sem o desconforto, você teria permanecido dormindo no papel de salvador. A dor foi o toque do despertador da alma. Ela não veio te punir, veio te libertar. E assim, lentamente, você se reconstrói. Não há um ponto final, não há diploma de curado. Há apenas camadas sendo retiradas, máscaras caindo, verdade se revelando. Cada dia traz um novo convite. Você está disposto a ser real hoje? Ser real é a mais alta forma de espiritualidade, porque só na verdade a vida pode fluir sem resistência. E quando você se alinha a essa corrente, percebe que a existência nunca exigiu que fosse perfeito, apenas presente. Você olha para trás e entende: os pais fizeram o que puderam,
Eles também foram agradadores em um mundo que recompensa a obediência e teme a liberdade. Eles também aprenderam a calar seus desejos para não perder o amor. E de algum modo, você é a continuação deles, mas também a chance de fazer diferente. A cura, portanto, é transgeracional. Quando você rompe o ciclo, cura o passado e planta um novo futuro. Quando decide amar sem medo, está ensinando à vida uma nova forma de se expressar. E essa é a verdadeira redenção. Não vingar-se da dor, mas transformá-la em consciência. Você se torna um ponto de inflexão no tecido humano, o local onde o velho padrão de obediência se dissolve em presença. E, nesse instante, o universo respira através de você, porque o propósito da existência nunca foi agradar, foi expandir. E toda expansão começa quando a alma deixa de pedir permissão para ser. No fim, você compreende que a liberdade emocional não é a ausência de vínculos, mas maturidade nos vínculos. É poder amar sem medo de perder. É poder partir sem deixar de amar. É entender que o amor verdadeiro nunca foi uma prisão, foi sempre um convite. E quando você finalmente aceita esse convite, o agradador se transforma em algo novo, um ser humano pleno, consciente, compassivo, que ama por abundância e não por carência. A partir daí, a vida deixa de ser uma performance e volta a ser o que sempre foi, uma dança. E como em toda dança, há passos, tropeços, risos e pausas. Mas pela primeira vez, você dança no ritmo do próprio coração. Chega um instante, silencioso, quase imperceptível, em que o medo que te guiava por toda a vida começa a perder força. Você não o vence em uma batalha heróica. Ele simplesmente enfraquece, como um eco que se dissolve à distância. É quando percebe que não precisa mais pedir permissão para existir. E essa simples constatação muda tudo. Durante anos, o agradador acreditou que sua segurança dependia da aprovação dos outros. Mas agora, diante desse novo horizonte, ele entende que a segurança verdadeira não vem de fora. Ela nasce da coerência, o alinhamento entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. Quando esses três pontos se encontram, o ser humano se torna invencível, não porque domina o mundo, mas porque já não precisa dominá-lo. A liberdade não chega como um grito, ela chega como um suspiro, um alívio que se espalha lentamente, dizendo: posso ser o que sou, mesmo que ninguém entenda. A vida, que antes parecia um labirinto de obrigações, torna-se um campo aberto. Você começa a se mover sem a compulsão de agradar, e cada passo revela novas paisagens. Descobre que há uma doçura no desapego, a leveza de não precisar ser perfeito, a alegria de simplesmente ser suficiente. Nesse ponto da jornada, algo se inverte. O que antes era esforço agora é natural. O que antes era medo agora é compaixão. Você olha para as pessoas e percebe: todos estão tentando merecer amor de alguma forma. Cada crítica, cada frieza, cada arrogância, tudo isso é medo disfarçado. E em vez de reagir, você compreende. Em vez de agradar, você acolhe. Não para se sacrificar, mas porque reconhece a dor que há no outro e já não precisa fugir dela. É aqui que a espiritualidade se torna prática viva, porque espiritualidade não é fuga do mundo, mas reconciliação com ele. É entender que a dualidade, prazer e dor, aceitação e rejeição, encontro e perda, não é erro, é ritmo. E quem dança esse ritmo em paz é livre. Alan Watts dizia que a vida é um jogo que se joga sozinho. No fundo, sempre foi você consigo mesmo. Os pais, os parceiros, os amigos, todos foram espelhos mostrando partes suas que ainda não estavam prontas para serem vistas. O agradador existiu para revelar o quanto você era capaz de amar. O sofrimento, para ensinar o valor da honestidade. Nada foi em vão. A maturidade espiritual começa quando você para de querer consertar o passado e passa a honrá-lo como mestre. Você olha para a criança que aprendeu a agradar e a abraça. Ela ainda mora em você, ainda teme o abandono.
Mas agora há um adulto consciente para segurar sua mão e dizer: está tudo bem ser você. Nesse gesto interno, tudo muda. O coração, antes apertado, se expande. As relações se simplificam. Você deixa de buscar o extraordinário e começa a enxergar o sagrado no comum. No café quente, no vento que passa, no silêncio entre duas frases. A vida deixa de ser um palco e se torna um templo. A liberdade de ser não significa ausência de desafios. Significa ausência de resistência. Você ainda sentirá dor, ainda enfrentará perdas, ainda terá dias em que o velho padrão tentará voltar. Mas agora, em vez de reagir, você observa. E na observação, o condicionamento perde poder. O agradador tenta sussurrar. Eles vão te rejeitar. E você responde: talvez. E mesmo assim, eu fico. É nesse eu fico que mora a libertação. Ficar presente, mesmo quando o mundo não te valida. Ficar inteiro, mesmo quando o amor não vem na forma esperada. Ficar em si, mesmo quando tudo parece convidar à fuga. Isso é maturidade emocional. O ponto em que a alma aprende a repousar em si mesma. Com o tempo, você percebe que as relações baseadas em verdade são menos numerosas, mas infinitamente mais belas. Você deixa de colecionar pessoas e passa a cultivar presenças. Não há mais a necessidade de convencer ninguém de seu valor. A vida deixa de ser uma negociação e vira um diálogo. E nesse diálogo, cada encontro é um espelho luminoso, não um contrato de sobrevivência. A compaixão floresce porque já não há mais culpa. Você entende que amar o outro não exige carregar o peso dele, que ouvir não significa consertar, e ajudar não significa desaparecer. Você oferece o melhor de si sem esvaziar-se. E quanto mais inteiro você está, mais puro é o amor que doa. Há uma serenidade nova nesse modo de existir. As expectativas diminuem, a curiosidade aumenta. Você começa a ver o mundo com olhos de criança. Não a criança ferida, mas a criança desperta. Aquela que brinca porque existe, não porque precisa ser aceita. Essa inocência recuperada é o prêmio da jornada. Não é ignorância, é sabedoria que se tornou leve. E então, num momento qualquer, você percebe algo quase cômico. Você passou a vida tentando controlar a opinião dos outros. E agora descobre que ninguém jamais esteve realmente pensando em você. Cada um estava preso no próprio espelho, tentando também agradar alguém. Quando entende isso, a culpa desaparece. A humanidade inteira se revela como um grande teatro de medos. E você sorri, não com ironia, mas com ternura. Todos estão tentando voltar para casa, assim como você. Nesse riso silencioso, há iluminação. Porque iluminar-se não é deixar de ser humano. É deixar de fugir da própria humanidade. É aceitar o paradoxo de ser frágil e infinito ao mesmo tempo. É saber que o amor não se ganha, apenas se permite. Você começa a viver sem máscaras, e o mundo responde de maneira diferente. Alguns se afastam, incapazes de lidar com tamanha transparência. Outros se aproximam, atraídos pela verdade. Mas isso já não importa. O centro de gravidade mudou. Agora ele está dentro. Você pode caminhar sozinho por um tempo, mas nunca mais se sentirá solitário. Porque a solidão, vista de perto, é apenas o eco da própria presença. E essa presença é vasta o bastante para preencher qualquer vazio. A vida se torna mais silenciosa, e nesse silêncio há uma música. Você começa a ouvi-la em tudo, no vento, nas vozes, até nos ruídos da cidade. É o som da existência dizendo: bem-vindo de volta. O agradador foi necessário, mas não é mais. Ele cumpriu sua missão e pode descansar. Agora quem vive é o ser autêntico, aquele que não agrada, mas inspira, que não se curva, mas se inclina com respeito, que não busca aprovação, mas oferece presença. E quando alguém o ama, você já não duvida, porque sabe que o amor que recebe é o reflexo do amor que aprendeu a sustentar em si. Você não depende mais de garantias externas, porque se tornou o seu próprio lar.
A liberdade, no fim das contas, é isso. Estar em casa dentro de si, em paz com o próprio silêncio, em harmonia com o fluxo imprevisível da vida. Alan Watts dizia que a vida não precisa de significado, porque ela é o próprio significado. E é essa compreensão que encerra a jornada do agradador. Você não precisa mais justificar sua existência, basta vivê-la. Ser é o suficiente. Ser é a resposta. Ser é a libertação. E quando a alma entende isso, o ciclo se fecha. A criança ferida repousa. O adulto sorri. E o universo inteiro, através de você, celebra o simples milagre de estar vivo. Você não se tornou alguém novo. Apenas lembrou quem sempre foi, antes do medo, antes das regras, antes da culpa. E esse retorno, silencioso, profundo, incontestável, é o verdadeiro despertar. Depois de atravessar o deserto da culpa e do medo, o ser desperto começa a habitar um novo território, o da tranquilidade que não precisa de testemunhas. É um espaço onde a solidão deixa de ser ausência e se torna morada, onde o silêncio já não fere, cura, onde ser verdadeiro é mais leve do que agradar. O agradador que um dia viveu para ser necessário, agora descobre o prazer de simplesmente ser. Não há mais urgência em provar valor, nem fome de reconhecimento. O coração se aquieta e, nesse silêncio, uma nova forma de amor nasce. Um amor que não depende do outro, porque flui naturalmente do ser. A libertação não o torna indiferente. Pelo contrário, ela o torna mais sensível. Mas agora a sensibilidade não é medo, é presença. Você sente mais, mas sofre menos, porque aprendeu a não confundir emoção com ameaça. A vida continua a oscilar, como sempre fez, mas você já não luta contra o movimento. Quando algo dói, você observa. Quando algo encanta, você observa também. E nesse simples ato de observar, o eu que reagia se dissolve, dando lugar à consciência que contempla. Alan Watts dizia que a verdadeira sabedoria nasce quando deixamos de tentar controlar o rio e aprendemos a flutuar. Ser livre é isso, deixar que a vida o conduza, sem perder-se nela. É confiar que há uma inteligência maior operando, mesmo quando os planos pessoais falham. O agradador acreditava que o amor era resultado de esforço. Agora você entende que o amor é o próprio estado natural do ser quando ele está em paz. E quando essa paz se instala, tudo o que antes era tarefa vira celebração. Cuidar, falar, ouvir, trabalhar, tudo se torna extensão da consciência. Nesse estágio, as relações ganham uma nova qualidade. Você já não procura pessoas para se completar, mas para compartilhar completude. O vínculo não nasce da carência, mas da escolha. Você não precisa que te entendam, apenas que te respeitem. E, curiosamente, quanto mais autêntico se torna, mais as pessoas certas se aproximam. Há uma ordem invisível guiando esses encontros. Não um destino traçado, mas uma ressonância. Quando você vibra em verdade, atrai quem também busca o real. Essas conexões são menos barulhentas, mas muito mais vivas. São laços que não exigem esforço, porque o esforço é o oposto do amor. A vida cotidiana também se transforma. O trabalho deixa de ser apenas obrigação, torna-se expressão. Você percebe que qualquer ação feita com presença é sagrada. Fazer café, responder e-mails, caminhar, tudo é meditação quando há consciência. O tempo deixa de ser inimigo e volta a ser mestre. Cada instante se revela como portal. O passado perde o poder de ferir, e o futuro perde o poder de ameaçar. O único tempo real é agora, e no agora não há nada a agradar. Nesse ponto, o ego tenta voltar, disfarçado de orgulho espiritual. Ele sussurra: veja como você é evoluído. Mas o ser desperto sorri, porque já entendeu que o orgulho é só o medo disfarçado de vitória. Não há quem vença a vida. Há apenas quem se reconcilie com ela. E reconciliação é a palavra-chave dessa etapa. Você começa a enxergar que tudo, absolutamente tudo, teve um propósito. Inclusive o papel do agradador. Ele não foi um erro.
Foi o caminho que a consciência encontrou para aprender sobre o amor. Sem ele, você talvez jamais tivesse desenvolvido tamanha empatia, tamanha capacidade de perceber o outro. O problema nunca foi a sensibilidade, foi o medo que a distorceu. Agora, com o medo dissolvido, essa sensibilidade se torna sabedoria. Você lê o sofrimento alheio sem precisar salvá-lo. Percebe a dor sem confundi-la com dever. Entende que ajudar não é se sacrificar, é ser canal de compreensão. O agradador amava para ser amado. O ser desperto ama porque é amor. Essa diferença muda tudo. O primeiro vive em carência, o segundo em abundância. O primeiro busca aprovação, o segundo oferece presença. O primeiro se exaure, o segundo se expande. E nessa expansão, a compaixão se torna natural. Você passa a ver a humanidade como um organismo inteiro. Cada pessoa lutando à sua maneira contra o mesmo esquecimento, o esquecimento de que já somos completos. O ódio, a inveja, a rigidez, tudo isso é amor ferido tentando se expressar. E essa compreensão dissolve o julgamento. Você já não precisa estar certo, prefere estar consciente. A partir daqui, a vida se torna arte. A arte de existir sem pedir permissão, de mover-se sem pressa, de falar sem tentar convencer, de amar sem tentar prender, de viver sem buscar aplausos. O ser autêntico se torna um ponto de serenidade no caos do mundo. Sua presença cura, não porque ele se esforça, mas porque vibra em paz. Ele não ensina com discursos, mas com silêncio. E é nesse silêncio que os outros percebem algo raro, a possibilidade de serem eles mesmos. Porque nada liberta mais do que estar perto de alguém que não exige nada. Essa é a verdadeira presença espiritual. Não a que impressiona, mas a que acolhe. E assim, sem perceber, você se torna o que antes buscava. Um espaço seguro para que o amor aconteça. Um espelho limpo onde a vida se reconhece. Esse é o ponto em que o agradador finalmente se dissolve. Não há luta, não há despedida. Ele apenas se transforma em amor lúcido. Um amor que sabe dizer sim e sabe dizer não. Um amor que respeita limites e por isso mesmo é infinito. A vida então se torna circular. O que parecia começo é fim. E o que parecia fim é começo. Você entende que tudo sempre esteve interligado. A dor que te moldou, o medo que te guiou, o silêncio que te feriu, todos eram degraus da mesma escada. E quando olha para trás, não há arrependimento, apenas gratidão. Porque cada passo, por mais doloroso que tenha sido, te trouxe até este momento de lucidez. A mente, antes inquieta, se aquieta. O coração, antes faminto, se sacia. E a alma, antes dividida, repousa inteira. Você não precisa mais buscar iluminação. Percebe que sempre esteve dentro dela, só não sabia olhar. A existência, com todas as suas imperfeições, é o próprio templo. E viver conscientemente é a oração mais profunda. A partir daqui, não há mais retorno, porque não há mais o que abandonar. O ser está reconciliado com tudo. Com os pais, com o passado, com o destino, com a dor e com a alegria, com a vida e com a morte. E é nesse ponto que o ser desperto compreende. Não há nada a consertar, nada a provar, nada a temer. Só há o fluxo eterno da consciência experienciando a si mesma. O agradador buscava amor. O desperto se tornou amor. Tudo o que o agradador buscou a vida inteira. Amor, aceitação, paz, sempre esteve presente, apenas encoberto pela pressa de merecer. Quando o véu do medo se levanta, o mundo não muda de cor. É você quem muda de olhar. E de repente, o que era luta se torna dança. O que era culpa se torna compreensão. E o que era vazio se revela espaço. Há um instante em que o buscador para de buscar. Não porque desistiu, mas porque percebeu que o que procurava jamais esteve distante. A consciência que observa é a mesma que cria. O amor que deseja é o mesmo que pulsa no coração. O Deus que implorava é o mesmo que respira através de você.
É aqui que a jornada se transforma em presença. A antiga necessidade de agradar os outros se dissolve quando você percebe que todos são expressões diferentes da mesma consciência, tentando se lembrar de si. Cada rosto é um espelho, cada relação é um professor, e cada dor é uma passagem. Você começa a entender que a vida nunca foi um teste, foi sempre um convite. Um convite para lembrar quem você é, apesar do medo, apesar das máscaras, apesar do passado. O universo, com sua precisão paradoxal, sempre esteve te conduzindo de volta para casa. Não uma casa física, mas o estado de ser em que você pode simplesmente respirar e dizer, eu sou. Quando esse reconhecimento floresce, nasce uma nova quietude. Não é a calma que teme o caos, mas a calma que o inclui. Você se torna o espaço onde as emoções vêm e vão, como ondas que quebram e voltam ao mar. A raiva, o amor, a alegria, a tristeza, todas dançam dentro de você, e nenhuma te domina. Porque agora você é o oceano, não as ondas. A vida cotidiana, antes palco de obrigações, torna-se um exercício de presença. Você come devagar, anda devagar, fala devagar, não por disciplina, mas porque não há mais pressa. A pressa pertencia ao agradador. O medo de perder o momento, de perder o amor, de perder o controle. Mas agora você entendeu. Nada que é real pode ser perdido. As pessoas continuam vindo e indo. Algumas te admiram, outras te julgam. Mas o julgamento não encontra mais eco, porque o espelho interno foi limpo. Você reconhece que cada olhar reflete o nível de consciência de quem o oferece, não o seu valor. E isso liberta. A liberdade, então, não é fazer o que quer, mas não precisar fingir o que não é. Não é desafiar o mundo, mas ser verdadeiro dentro dele. Não é ausência de dor, mas presença plena até mesmo nela. Você pode chorar e ainda assim estar em paz. Pode sentir raiva e ainda assim amar. Pode estar só e ainda assim sentir-se completo, porque a autenticidade não exclui nada. Ela abraça tudo. Nesse estado, o amor volta a ser o que sempre foi, o pulso natural da existência. Você não ama alguém por algo. Ama, porque é impossível não amar quando se está desperto. O amor deixa de ser relação e se torna atmosfera. É o ar que envolve tudo. E dentro dessa atmosfera, a compaixão se expande. Você começa a enxergar que até aqueles que te feriram estavam apenas dormindo, reagindo ao medo que também os aprisionava. A raiva dá lugar à ternura. O perdão deixa de ser esforço moral e se torna visão clara. Ninguém fez nada contra você. Todos estavam apenas tentando encontrar paz, assim como você fazia. A mente que antes julgava agora contempla. O coração que antes mendigava agora transborda. E a alma que antes buscava agora repousa. Alan Watts dizia que aquilo que procuramos é o próprio buscador. Você percorreu o ciclo inteiro apenas para descobrir que nunca saiu do centro. A vida era a meditação que você não percebia. O trabalho era o mantra. O sofrimento era o sino que te chamava de volta à presença. Quando essa compreensão se instala, surge uma nova leveza, quase uma alegria silenciosa. Nada mais precisa ser consertado. Nada mais precisa ser garantido. Tudo é permitido ser o que é. Você se torna amigo da impermanência. A morte já não assusta porque entende que nada realmente morre. Tudo apenas muda de forma. Até o agradador que tanto tentou sobreviver se dissolve sem dor, voltando ao mesmo silêncio de onde veio. E nesse silêncio, o ser respira pela primeira vez sem medo. A vida, antes um campo de provas, revela-se como arte. O sofrimento como pinceladas de sombra que dão contraste à luz. As perdas como pausas entre notas que tornam a música compreensível. Você começa a perceber que nada é aleatório, que o caos é apenas ordem disfarçada, e que o amor, em sua expressão mais pura, é a aceitação. Ser torna-se o verbo mais sagrado. Não há mais metas espirituais, nem identidades a proteger. Você apenas vive. E isso é suficiente. O silêncio volta a ser lar, mas desta vez,
Não é o silêncio da repressão. É o silêncio fértil da presença. O mesmo que antecede a criação. O mesmo que sustenta o universo. E quando você repousa nesse silêncio, percebe que ele não é vazio. É plenitude sem forma. O agradador buscava segurança. O desperto descobriu o infinito. E nesse infinito, não há paz a agradar, nem expectativas a cumprir, nem feridas a esconder. Há apenas o agora, vasto, luminoso, eterno. Você entende finalmente que não há separação entre o humano e o divino. E a dor também é expressão do sagrado. E cada respiração é uma prece. E cada encontro é um espelho de Deus. A criança que temia o abandono agora compreende que nunca esteve sozinha. A alma que mendigava amor agora percebe que sempre foi a fonte. E o coração que antes se encolhia de medo, agora pulsa com a força de quem pertence à vida. A autenticidade, no fim, é o retorno à unidade. É quando o eu e o mundo deixam de ser opostos. Quando o amor não é mais sentimento, mas estado. Quando o ser humano finalmente se recorda: eu nunca precisei ser nada além de mim. E nesse instante, sem fogos, sem anjos, sem revelações, o despertar acontece. Não há aplausos, nem testemunhas, apenas um silêncio profundo. Um silêncio que não é vazio, mas o som do universo respirando através de você. Você sorri, não por ter vencido, mas por ter entendido. A vida não precisava ser perfeita, só precisava ser vivida com verdade. E é assim que termina a jornada do agradador. Não com ruído, mas com quietude. Não com promessa, mas com presença. Não com conquista, mas com rendição. Porque no momento em que você para de tentar ser amado, você se torna o próprio amor. Nada mais a provar, nada mais a esconder, nada mais a temer. O ciclo se fecha e o ser retorna à simplicidade de existir. A vida, enfim, pode fluir livre, como sempre quis.